Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos dando continuidade a esse tema tão prevalente que é o diabetes. E vocês sabiam que o exercício físico pode ser tão poderoso quanto um medicamento no tratamento do diabetes? E nesse vídeo você vai entender como a atividade física atua diretamente no controle da glicemia, melhora a sensibilidade à insulina e previne complicações graves como doenças cardiovasculares. Eu vou falar também sobre as recomendações oficiais da ADA, né, que é a Associação Americana de Diabetes, os benefícios fisiológicos do exercício e como ele pode até mesmo prevenir o diabetes tipo 2. Além disso, vou falar sobre as principais barreiras que impedem muitas pessoas de se exercitar e como nós, como profissionais de saúde, pode contornar essas barreiras. Tá? E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre trago conteúdos como esse para você ficar sempre muito bem informado. Quando a gente fala dos exercícios físicos, né, nós sabemos que tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2 exigem uma abordagem multidisciplinar e dentro desse contexto, a atividade física ela ganha destaque, não apenas como um coadjuvante, mas como uma parte essencial ali do tratamento. E aí a gente tem a recomendação, né, oficial da ADA, de acordo lá com os padrões de cuidados médicos em diabetes de 2022 da ADA, né, que é uma das maiores referências no mundo todo para diabetes. A prática regular de exercício aeróbico e de resistência, ele deve ser incentivado em adultos com diabetes. Mas o que significa isso na prática? Então, a orientação é atividade aeróbica, pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada a vigorosa, como caminhar rápido, pedalar, nadar. Né? Esses minutos eles devem ser distribuídos em pelo menos 3 dias da semana, evitando períodos longos de inatividade. Tá? E exercício de resistência, né? A musculação, pelo menos 2 a 3 sessões semanais em dias não consecutivos. Tá? Essas orientações, ela tem base científica sólida e ela visa otimizar o controle glicêmico, melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir fatores de risco como hipertensão, dislipidemias e ganho de peso. E aí, com isso, a gente tem os benefícios fisiológicos, né? A atividade física, ela tem impacto direto na fisiopatologia do diabetes, atuando sobre múltiplos sistemas do organismo. Entre os principais benefícios, nós podemos destacar a melhora na captação de glicose pelos músculos, mesmo sem a presença de insulina, a redução da resistência insulínica, a melhora no perfil lipídico, né, ali de colesterol e triglicerídeos, a diminuição da pressão arterial, controle ou perda de peso corporal, redução da mortalidade cardiovascular em até 40%, tá? Vale lembrar que pessoas com diabetes apresentam risco cardiovascular aumentado de 2 a 6 vezes em comparação com a população geral. Logo, o exercício ele atua também como um importante fator de proteção, tá? Apesar dos inúmeros benefícios, né, o que vemos na prática é que muitas pessoas ainda não se exercitam de forma adequada, né? A gente tem como base onde foi feito, né, estudos aqui do Brasil, a gente não tem ainda, né, mas lá nos Estados Unidos a gente observa que 34,3% das pessoas com diabetes elas são consideradas fisicamente inativas. Menos, né, isso a gente fala de inatividade naquelas pessoas que fazem menos de 10 minutos por semana de atividade física, tá? E apenas 23,8% cumprem ali a recomendação mínima dos 150 minutos semanais, tá? Quando a gente abre mais, né, e fala de nível global, né, a gente tem dados de 2016
e a prevalência de inatividade física era de 27,5% no mundo, sendo mais elevado em mulheres da América Latina, Caribe e Sul da Ásia, tá? E também, né, a gente vê essa prevalência em países ricos. Ou seja, ainda existe muito trabalho pela frente, né? A gente sabe que no Brasil esses números não são diferentes, né? São números ali bem parecidos de inatividade. Tanto esse trabalho envolve tanto a conscientização quanto a adoção de políticas públicas e estratégias individuais que promovam ali a atividade física como parte do cuidado em saúde. Falando agora sobre as barreiras à prática de exercício, né? Aqui entra um ponto muito importante para nós, né? Você que está me assistindo, que é profissional de saúde, né? Nem sempre a pessoa com diabetes ela consegue se exercitar com facilidade, né? Existem barreiras fisiológicas, psicológicas e sociais que precisam ser compreendidas e acolhidas. E entre elas nós podemos citar a capacidade física comprometida, né, principalmente em exercícios mais intensos, o estresse cardiovascular induzido pelo exercício, o risco de hipoglicemia, principalmente em quem faz uso de insulina ou secretagogos, né, fatores psicológicos como medo de se sentir mal, insegurança, baixa autoestima ou desmotivação e falta de apoio social e ambientes pouco acessíveis. Além disso, os estudos mostram que nem todos respondem da mesma forma ao exercício, né? Algumas pessoas podem não apresentar melhora na glicemia ou no perfil lipídico, mesmo com treinamento regular, né? Isso pode estar relacionado ao tipo do exercício, ao momento da intervenção e ao desfecho avaliado, tá? A literatura também revela que há diferença entre os sexos na resposta ao exercício, né? Por exemplo, em relação à aptidão cardiorrespiratória e a sensibilidade à insulina, né? Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de personalizar as orientações de atividade física conforme o perfil ali de cada paciente, tá? E para concluir, né, o exercício físico ele deve ser visto não apenas como uma recomendação genérica, né, mas como parte integrada e personalizada do cuidado em saúde, né? Ele previne o diabetes tipo 2, melhora o controle do diabetes já estabelecido e reduz o risco de complicações a longo prazo, tá? Quando a gente fala do exercício como estratégia preventiva, né, a atividade física é sem dúvida uma das intervenções mais eficazes ali para prevenir o diabetes tipo 2, né? Estudos mostram que quanto maior o nível de atividade física, menor o risco de desenvolver diabetes, ou seja, existe uma relação inversa direta, tá? Uma revisão sistemática em 20 estudos de corte confirmou esse achado, né? Então, o que foi encontrado? O que foi concluído, né, na verdade? Pessoas mais ativas, elas tiveram redução média de 42% no risco de diabetes tipo 2. Em 84% dos estudos, foi observado uma relação dose-resposta. Então, mesmo pequenos aumentos na atividade física já reduzem bastante o risco da doença. Ou seja, qualquer movimento conta, tá? Existem alguns dados bastante interessantes em relação a isso, né? Um dos estudos mostraram que mulheres que fazem exercícios vigorosos, pelo menos uma vez por semana, reduziram em 16% o risco de diabetes tipo 2, independente da idade ou do IMC, tá? Outro estudo mostrou que 1 hora de caminhada acelerada por dia reduziu em 34% o risco. E mulheres com histórico de diabetes gestacional também se beneficiaram, né? Ali, quanto mais intensa e frequente a atividade, menor o risco de evolução para o diabetes tipo 2. Tá?
A aptidão, um ponto importante de ressaltar que é a questão da aptidão cardiorrespiratória e a relação com diabetes, com o risco de diabetes, né? A aptidão cardiorrespiratória, que ela é medida por teste de volume de oxigênio máximo, ele é um forte preditor de saúde metabólica, tá? E aí teve o estudo em Ford Exercise Testing, que pessoas que alcançaram ali valores iguais ou superiores a 12 METs, né, que é o múltiplo de equivalente metabólico, tiveram ali uma redução de 54% do risco de diabetes comparada às que não passaram ali dos 6 METs, né? Outro estudo com homens de meia idade mostrou que quem praticava mais de 40 minutos por semana de exercício moderado teve redução de até 64% no risco de diabetes tipo 2, mesmo com fatores de risco como sobrepeso e hipertensão. Então, é bom lembrar que recordar para vocês que são profissionais, né? E aqueles que não são também, que tem muita gente que assiste que não é profissional. Um match, que como eu falei, é o múltiplo de equivalente metabólico, ele é equivalente ao gasto energético em repouso, tá? Testes simples, como o teste de caminhada de 6 minutos, eles são muito úteis na avaliação funcional, principalmente nos idosos, tá? Embora o exercício isolado ele possa promover perda de peso, ele é mais eficaz ali quando ele é combinado com dieta, né? Mais posteriormente eu vou falar um pouco sobre as dietas, né? E a relação com o diabetes tipo, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tá? No estudo do Diabetes Prevention Program, a perda de 1 quilo, ela foi associada a uma redução de 16% ali no risco de diabetes tipo 2. Em um outro estudo, foi visto que déficit calórico de 500 a 700 calorias por dia via exercício é igual a uma perda média de 7,6 quilos em 12 semanas. Mas é importante ressaltar, gente, que o exercício ele tem efeito preventivo, mesmo sem a perda de peso, tá? É, em um dos estudos, né, os participantes que fizeram 150 minutos por semana de atividade moderada, elas tiveram uma redução de 46% na incidência de diabetes tipo 2, mesmo sem atingir as metas de emagrecimento. Tá? Existem algumas evidências internacionais, né? Quando a gente fala de evidências, de estudos globais, né, e a variação individual. Estudos de vários países, como Suécia, Finlândia, China, Japão, Índia, mostraram resultados consistentes, né? Então, no estudo chinês, foi observada uma redução do diabetes em 47% no grupo exercício, 33% no grupo dieta e 38% no grupo combinado, né? Em outros estudos foi mostrado, outros estudos com pré-diabéticos, né, houve uma redução da incidência de diabetes tipo 2 em 74% com exercício combinado, né, que é o aeróbico mais a resistência, 65% com os exercícios de resistência e 72% com exercícios aeróbicos, né? Então, o que a gente pode concluir em tudo isso? Que todos os tipos de exercício eles funcionam, tá? O importante é se movimentar. Tá? Quando a gente fala de benefícios cardiovasculares associados, né? Então, além da prevenção do diabetes, o exercício físico também reduz pressão arterial, melhora os níveis de LDL, HDL e triglicerídeos, reduz a necessidade de medicação, tá? Como foi observado em estudo, e a melhora da cognição, né? Que também foi mostrado em estudos, como por exemplo o Look Ahead, né? Mesmo que o objetivo primário cardiovascular do estudo Look Ahead ele não tenha sido alcançado, as análises secundárias mostraram
melhoras metabólicas e funcionais bastante relevantes, né? Existem variações individuais, ou seja, nem todas as pessoas respondem de forma igual, né? É um ponto que não podemos ignorar, né? E que nem todas as pessoas respondem da mesma forma ao exercício, né? Então, lá no estudo Heritage, né, o aumento do volume de oxigênio máximo, ele variou bastante entre os participantes. Algumas pessoas tiveram pouca ou nenhuma melhora, enquanto outras tiveram grandes ganhos, né? Essa não resposta, ela pode ser causada por genética, pode estar relacionada ao tipo de exercício praticado, né? Estudos mostraram que quem não respondeu bem ao exercício aeróbico, ele pode se beneficiar sim mais do treino de resistência, né? Mais do treino de musculação e vice-versa. Aqueles que não responderam bem aos treinos de resistência, às vezes pode responder bem ao exercício aeróbico. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? Que nós devemos individualizar o plano de exercício para obter os melhores resultados, tá? Então, gente, o exercício físico, ele é uma ferramenta terapêutica, né? Então, concluindo aqui, ele é uma ferramenta terapêutica muito poderosa, ela é segura, ela é acessível e com efeitos amplos. Mas, para usá-la de forma eficaz, nós precisamos, primeiro, conhecer a fisiologia do exercício, entender os fatores individuais de resposta, avaliar a funcionalidade e aptidão cardiorrespiratória de forma prática e trabalhar de forma multidisciplinar com nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfim, uma infinidade aí de profissionais de saúde, tá? Nosso papel como profissional de saúde é estimular, orientar e acompanhar os pacientes de forma personalizada, superando as barreiras e potencializando os benefícios. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que também temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar os conteúdos com mais facilidade, né? Na semana que vem eu vou dar continuidade a esse tema de exercício, que é muito importante, né? E eu não trouxe tudo aqui para também não ficar muito longo, como alguns vídeos anteriores ficaram muito longos e acaba ficando cansativo, tá bom? Então, te espero na próxima semana, vamos dar continuidade e comente aqui se você teve alguma experiência, né? O que você acha do exercício como uma forma de prevenir ali o diabetes, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.